Como surgem as milícias no Rio de Janeiro e qual a relação que elas têm com o governo Bolsonaro? Eu vou comentar esse livro aqui, ó. A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, Bruno Paes Manso. Olha só esse trecho aqui. Jerominho e Natalino, assim como Lobo e outras figuras importantes no crime, quando matavam, acreditavam agir em defesa de uma causa. Os dois contaram que eram policiais em Campo Grande, bairro onde moravam, e passaram a ajudar os vizinhos em razão das imensas carências do local. Ofereciam garrafas de oxigênio a comunidades pobres e criaram um centro comunitário que ampliou o atendimento à população. Segundo Jerominho, como ele era um policial conhecido na região, moradores o procuravam para resolver problemas. Conforme sua fama crescia, os pedidos também aumentavam. Certa vez, ele baleou 3 ladrões que tentaram roubar sua filha Carminha na porta de casa. A partir daí, tornou-se inevitável construir uma aliança de homens armados para se protegerem contra inimigos, bem como pensar em fontes para financiar o grupo. De acordo com os promotores, o financiamento se deu inicialmente pelo controle do transporte alternativo na região. Mais tarde, outras fontes de receita surgiriam. Desde os anos 60, nas comunidades cariocas, você tem os policiais que moram ali atuando como justiceiros locais e também impositores de uma ordem local. Eles, aproveitando a ausência do Estado, a ausência de políticas urbanas, públicas e sociais, esses policiais fazem favores para a comunidade, colocam um posto de saúde, equipamentos de saúde e de educação. E também a falta de segurança. Devido a isso, eles colocam regras proibindo o tráfico ali. Imagina você ter no seu dia a dia uma incerteza se você vai conseguir chegar na tua casa de noite. Isso é falado muito, né, na televisão, pelas pessoas de direita. Eles falam isso meio que sugerindo que você aceite o poder tirânico de um policial, que você aceite a ideia de que o Estado não funciona, de que não existe polícia. Então, imagina você nessa incerteza, ou melhor, nessa certeza de que o Estado não vai fazer nada pelo seu território, pela sua comunidade. Então, você fica incerto com relação ao seu futuro, os seus planos, e vem um grupo policial e te trata como um rebanho. Te diz, olha, nós vamos proteger você, vamos tirar esses carrapatos se você nos obedecerem. O tráfico e o roubo são imorais. São imorais. E a polícia ela tem essa ideia de que a imoralidade mesmo é roubar, se envolver com drogas. É tudo aquilo que atrapalha a moralidade familiar e também a previsibilidade familiar. Mesmo que se mate, matar é justificável. Matar é um instrumento em defesa comunitária. Tem no Roberto Espósito, aquele livro Bios, né, que traz o conceito do Foucault de biopolítica, né, que é a passagem do direito do soberano para o direito moderno. O direito do soberano é fazer morrer ou deixar viver. O soberano, ele queria receber os impostos, receber a parte do produzido pela terra, pelos seus súditos. E ele aplicava uma lei de cima para baixo. A lei dele era justificável por Deus, por suas ligações divinas, aplicada de cima para baixo o direito do soberano. As ações dele eram justificadas por uma lei superior. No direito moderno, é o direito da vida, um direito que emana da vida, é o direito de promoção da vida. Promoção e proteção da vida.
Não é mais um direito externo que cai sobre a vida, mas um direito imanente da vida. Há disputas sobre qual modelo político é o melhor, mas todos derivam desse fundamento de que a vida é que ela dita o que é o interesse dela e o que deve ser e qual deve ser a política. Então toda política, então, é biopolítica. Toda política é condução da vida, promoção da vida. E assim se constituem os estados modernos, em cima dos direitos dos indivíduos. Mas tem uma convivência desse estado moderno, na biopolítica, com o direito de soberano. Quando você tem, no interesse de defender a vida de comunidades, você tem o destacamento de indivíduos ou subgrupos como danosos à comunidade. E eles vão ser mortos, extirpados, em nome, não da morte deles, mas em nome da vida da comunidade. E é isso que eu acabei de falar. É isso que tem esse trecho. Em nome da defesa daquele território, Campo Grande, Jerominho e Natalino mataram traficantes, assaltantes. E olha só isso aqui. 68. Um manifesto dos Esquadrões da Morte, publicado no jornal Última Hora. Olha só. A voz do Esquadrão da Morte ao povo da Guanabara. Muitos dos nossos já tombaram vítimas de assaltantes e criminosos sanguinários. O povo é testemunha que esses bandidos não respeitam crianças, velhos, senhoras e trabalhadores. Assaltam e matam sem nenhuma piedade. Nós trabalhamos apenas com uma intenção: defender a família que mora e trabalha nesse estado. A distância entre a justiça e a polícia nem sempre permite um combate eficaz ao crime e aos criminosos. Assim, só nos resta falar a linguagem deles, a lei do cão. Então, eles estão dizendo, em nome da proteção das famílias, eles vão aplicar uma lei que não é a lei oficial, porque eles vão dizer que a lei oficial é distante do que eles precisam. Eles vão aplicar a lei do cão, uma lei ditada pelos policiais que agem tiranicamente, porque agem impondo seu poder e criando uma lei e aplicando uma lei que eles mesmos criaram. E se aproveitando do medo, da insegurança da população. Isso, 68, na ditadura. Nas comunidades cariocas, você tinha comunidades pobres, você tinha Esquadrão da Morte. Para conter o avanço do tráfico. Era visto como autodefesa comunitária. Nacionalmente falando, quem era inimigo? Era o guerrilheiro. O exército prendia jovens, trabalhadores, profissionais liberais, revoltados, prendia, torturava, às vezes matava, desaparecia com os corpos. Esse era o inimigo da nação. Era visto como aquele que tinha uma ideologia importada, estranha para o Brasil. O Brasil era isso aqui. A ideologia fala, olha, a terra não pode parar de produzir, você não pode ter imprevisibilidade na sua vida. Vamos proteger a sua produção. Vamos conter esses elementos alienígenas, estrangeiros. Todos esses movimentos violentos, essas iniciativas de violência, estão ligadas à produção da terra, ao dia a dia das pessoas na terra e aos sentimentos que têm a ver com isso e o aproveitamento desses sentimentos. Então, os militares combatiam os guerrilheiros, né, dizendo que eles eram inimigos da nação. Com o fim da ditadura, os militares ficaram ociosos. Não tinha mais ninguém para violentar. Então os bicheiros começaram a cooptar esses militares como seguranças. Ou então esses militares foram também para as polícias. A polícia, o jogo do bicho é uma contravenção antiga no Brasil, que atualmente explora máquinas de caça-níquel, que faz acordos com milicianos
E com traficantes também, mesmo que ela diga que não gosta de traficantes, acordos com traficantes para que nos territórios possa colocar as suas máquinas. E todos têm medo dos bicheiros, até a milícia tem medo dos bicheiros. A polícia, aí ele foca muito, o autor, na polícia da 18ª DP, em Jacarepaguá, faz o combate aos traficantes de drogas, as facções de tráfico de drogas. Porque nos anos 80 o inimigo vai deixar de ser o guerrilheiro, vai passar a ser o bandido ou traficante. Essa é a ameaça social. E aí a polícia vai fazer o arrego, que é cobrar propina para não prender, vai fazer a chamada mineração. O policial mineiro é aquele que separa a terra da joia, e essa joia é o traficante que tem dinheiro, é aquele que vai ser acharcado, é aquele de quem vai se cobrar o arrego. A polícia também, como se estivesse numa guerra, vai pegar espólios. Ela vai combater os traficantes, vai fazer apreensões, vai matar traficantes, e as armas, drogas e dinheiro que forem apreendidos não vão para a instituição, vão para eles, para que eles possam revender e aumentar seus lucros, a polícia, né? Você tem o 18º BP atuando muito assim em Jacarepaguá, e você também tem esses policiais em comunidades. Rio das Pedras, Campo Grande, Santa Cruz, policiais em comunidades. Nos anos 80, você tinha guerra de facções do tráfico de drogas, Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, Amigos dos Amigos, né? E você tinha a polícia combatendo também essas facções criminosas. O fornecedor das armas para os traficantes, os fornecedores, eram chamados de matutos, né? E aqui tem um trecho de uma entrevista de um matuto, em que ele fala que uma vez a filha dele perguntou para ele, né? O matuto, um cara que fornecia armas que ele pegava do Paraguai, da Bolívia, e entregava na mão dos traficantes do Rio de Janeiro, né? E uma vez uma filha perguntou para um desses matutos: pai, você está matando as pessoas no Rio de Janeiro? Naquela semana, uma menina com a idade da minha filha tinha sido morta por uma bala perdida em Vila Isabel. Eu tinha entregado armas uma semana antes na região. Expliquei para minha filha que as armas estavam à venda nas lojas em Ciudad del Este, Paraguai. O papai pega as armas e a munição aqui, em Foz, e leva para o Rio de Janeiro. Entrego e recebo o pagamento. Para onde elas vão e o que as pessoas vão fazer com elas não é responsabilidade do papai. O nome do cara é Bigode. Bigode sentiu que não tinha sido muito convincente. Na verdade, nem ele mesmo acreditava naquele argumento furado. O território, as pessoas vivem naquele território e obedecem sem ter opção aos policiais que moram ali e grupos de extermínio. Um comerciante de armas e drogas, ele está agindo, se fazendo de corpo ocupado por uma lógica de economia. Uma economia ilegal, mas é uma economia. Ele está dizendo: eu sou apenas um vendedor. Eu sou apenas um corpo que carrega armas daqui para lá. Um corpo controlado por uma lógica que é econômica, a lógica do tráfico de armas e de drogas. E ele se diz que não tem responsabilidade pelos crimes. É como, aí eu estou usando como base aquele livro do Frederick Royce, né, o Desobedecer. É como o Eichmann nas mortes dos judeus, ele se colocava como um cumpridor de ordens. Um corpo que agia
por uma cabeça que não era dele. E ele falava que não tinha responsabilidade. Talvez Eichmann realmente achasse que não tinha responsabilidade, dada o apagamento da consciência dele, segundo a Hannah Arendt, né, um apagamento proposital. Aqui, o Bigode, ele sabia que estava... Ele sabe que ele está usando uma desculpa esfarrapada, está convenientemente abrindo mão da alma dele. Mas a gente está falando de uma economia que sugere, que empurra as pessoas para abrirem mão das suas almas e deixem o fluxo econômico tomar conta delas. Nos anos 80, os traficantes de droga entravam em guerra, a polícia combatia, mas aos poucos começou a surgir as milícias, com os policiais dos batalhões em parceria com os matadores, policiais especializados em matar, policiais ou não especializados em matar, e com bicheiros, ocupando comunidades. Rio das Pedras é uma parceria da milícia, que são os policiais que associação de moradores que existia ali, que começou a lucrar com venda de terrenos, aquecimento do comércio local. Os policiais que moram ali começaram, em parceria com os da 18ª, começaram a criar uma ocupação organizada no território, cobrando taxas, emprestando dinheiro para aquecer o comércio local, explorando todo o comércio dali e, logicamente, punindo os traficantes e dando espaço para as máquinas de caça-níquel dos bicheiros. O objetivo da milícia, então, era essa economia territorial. Eles não mostravam, eles faziam festas ostentando o poder deles, deixavam presuntos pelo chão também para provocar medo, mas o importante para eles era a moralidade e a economia. Nós cuidamos da moralidade, do certo e errado aqui na comunidade, porque nós dizemos ser o certo e errado. E nós garantimos o dia a dia de você, trabalhador, para que você continue trabalhando, tendo o seu progresso de vida, e que você, então, a gente cobra taxas de você, mas em compensação você consegue também prosperar. O tráfico vai dizer, olha, a gente não cobra taxa, é um absurdo a milícia cobrar taxa. A milícia fala, mas vocês, tráfico, vocês entram em guerra entre si e deixam aqui a comunidade sem segurança. Então é como se na milícia as pessoas abrissem mão, mais ainda da liberdade delas, em troca de segurança. É um funcionamento análogo, né, da criação do Estado moderno, segundo Hobbes. Abre mão de um quinhão da sua liberdade por um tanto de segurança. É a troca que os moradores de comunidades com milícia fazem. A diferença é que não é o Estado, são grupos que se colocam como os doadores da lei, né? Mas a lógica é a mesma. A lógica é um pensamento ligado à terra, produção, moralidade e também medo, né? E em Campo Grande e Santa Cruz você tem a milícia junto com o bonde do Eco, um traficante. Sim, o tráfico ele voltou a fazer parceria, né, com a polícia, com a milícia, que o tráfico, ele, nos territórios que ela controla, Santa Cruz e Campo Grande, ela age sob o comando da milícia. Ela tem ganhos que ela reverte para a milícia, né? E também você tem ligações escondidas, porque o bicheiro diz que não gosta do tráfico, o bicheiro diz que ele é um crime amado pela comunidade, enquanto o tráfico ninguém gosta de droga, mas ele faz nas comunidades que tem tráfico. O bicheiro pede né, para o traficante deixar as máquinas de caça-níquel dele ali. A ligação da milícia com Bolsonaro é a seguinte: nos anos 80, na Vila Militar, Queiroz e Bolsonaro foram amigos. Depois, o Bolsonaro foi para a política, Queiroz foi para a 18ª DP,
matando, extorquindo. Bolsonaro começou a fazer a defesa no parlamento, a defesa da milícia, dizendo que era autodefesa comunitária, que os direitos humanos e a esquerda é que defendem o crime, que os milicianos é que defendem a paz, a ordem, a ausência do crime. Em troca dessa defesa, as condecorações, luta pelo aumento de salários que o Bolsonaro fazia pela polícia e pelo exército, em troca, Queiroz articulava mais votos para Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. E assim, a família Bolsonaro foi avançando. O Jair, que politicamente era visto como uma figura estranha, bizarra, que falava que tinha que matar a parte da população, que não podia pagar impostos, ele foi galgando degraus, né, como deputado, até chegar à presidência da República, por causa da população que acredita na ideia de que existe um inimigo interno e que esse inimigo deve ser combatido à bala, e de que a família é a coisa mais importante, tem que ser protegida de forma paranoica, e de que ele é um herói para proteger a família. O Bolsonaro, ele não se coloca como aquele que vai proteger, mas ele estimula que as pessoas no dia a dia peguem armas e atuem como milícia. Não é que ele queira que exista mais milícia, mas ele quer que as pessoas, ele quer estimular as milícias que já existem, principalmente a milícia que colocou ele garantiu votos para ele, né? Ele quer que as pessoas se submetam à milícia, entendem o funcionamento de um poder tirânico comunitário. Ele quer que as pessoas não saibam o que é um Estado democrático de direito, um Estado que atua promovendo a vida de toda a população. Isso não existe. O que existe para o Bolsonaro é o pensamento rasteiro. O meu dia a dia, o que eu produzo, aquele que me dá a segurança imediatamente e a quem eu pago. A transcendência aí é curta. Não se chega ao nível do Estado, na ideia. Então é isso, pessoal. Obrigado.